É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras que venceu o Grêmio 1-0. E claro, nós vamos conferir os melhores momentos desse jogo com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então se você curte os conteúdos do Verdão, já se inscreve no canal e deixa o seu like. E coloca aí também nos comentários se você gostou da atuação do Palmeiras ou se ainda tá devendo. Mas o Palmeiras tá chegando na liderança e nós vamos conferir tudo isso no nosso vídeo de hoje. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Muito boa noite para você, fã do esporte, começando mais uma edição do Sport Center, coladinho então no fim do jogo do Palmeiras, que venceu o Grêmio por 1-0 com o gol do Facundo, e a gente vai conversar muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro aqui neste Sport Center para sabadarmos. Sabadaremos juntos, tudo bem? Até o fim do sábado. Isso. Tudo bem, Mari? Na hora que virar, aí a gente tá liberado. A gente passa o Virou domingo, acabou. É isso, acabou e acabou com a vitória do Palmeiras, com o belíssimo gol do Facundo, aliás. Bom, a gente vai atualizar tudo da rodada do Campeonato Brasileiro, claro, com gols, também com a Série B e girar pelas notícias mais importantes do esporte. Mas a gente já começa, nosso estúdio já está todo tematizado com Palmeiras e Grêmio. O Alviverde, então, venceu o tricolor gaúcho por 1-0 num jogo que o Grêmio, a gente até falava ali nos bastidores, não foi dos piores do Grêmio, mas também não é suficiente para parar o Palmeiras do Facundo. Exatamente isso, Mari. E o que a gente viu foi um Palmeiras que oscilou durante o jogo, mas o Palmeiras que começou o jogo como um trator, começou num ritmo muito forte. E construiu esse belíssimo gol que a gente viu do Facundo. Como foi belíssima, olha só que intervenção do Everton, bola de jogo essa que ele pegou. Defesaça, era para empatar o jogo ali, ainda no meio do primeiro tempo. Mas o começo forte, sufocante da equipe do Palmeiras, pressão, sem bola, com bola, muita gente para circular e para criar chance, deu ao Palmeiras a vantagem. E a partir daí, esse time do Palmeiras com vantagem em placar, ele é um time que controla, mesmo que ele oscile o ritmo. Ele não conseguiu manter durante o jogo o mesmo nível de agressividade do começo, mas ele conseguiu controlar o Grêmio em diversas partes. No segundo tempo, o Grêmio melhorou, porque no primeiro tempo, tirando esse chute aí que o Everton pegou, o Grêmio pouco fez. No segundo tempo, comparando com o seu próprio padrão, o Grêmio melhorou, mas o melhorar do Grêmio não representou em momento algum uma pressão para empatar o jogo. E aí é o que a gente falou, o Grêmio, perto do que ele já jogou de mal, não fez nos piores jogos, mas foi o suficiente para o Palmeiras correr risco de não vencer? Acabou que não. Então a vitória, na margem que foi, uma margem mínima, ela foi justa e ela foi condizente, especialmente pela força que o Palmeiras mostrou no começo. Vitor Roque bem, Facundo Torres bem, Maurício bem, Piquerez começou o jogo muito bem, por isso o Palmeiras venceu por 1-0. Aí essa finalização também, essa cobrança de falta na reta final do jogo também, com o Palmeiras tentando, né, com o Rafael Veiga. A verdade é que a gente tem na tela os números da partida, para a gente desenhar um pouquinho como foi esse jogo, com o Palmeiras em vermelhinho quem teve mais. Então Palmeiras com mais posse de bola, 61-39, 10 finalizações. Finalizações no alvo até ficaram equilibradas, 3-3. Com o Grêmio com grandes chances, aí num 3-2. E ações na área rival, o Palmeiras pisando mais na área, assim como também recuperando ali 2 posses a mais do que o tricolor gaúcho. No fim das contas, Zupa, a gente fala de um Palmeiras que o torcedor sai com qual sensação do Allianz Parque? De uma grande atuação, da famosa deu pro gasto, de algum tipo de bronca, porque a gente sabe que a torcida do Palmeiras também é exigente, né? Assim, pedir pro palmeirense não sair com bronca é difícil, isso é do palmeirense. Assim, não foi uma atuação esplêndida do Palmeiras, mas foi uma boa atuação, uma atuação consistente, entre o deu pro gasto e uma boa atuação, sabe? Então, valeu. E esse é o Campeonato Brasileiro, é um campeonato de regularidade, o Palmeiras foi dentro do possível regular, não foi brilhante, mas foi regular dentro desse jogo. Acho que tem movimentos ali que o Abel vem ensaiando desde o fim do Mundial, com a mudança de elenco, né, sem Estevão e sem Rios, que vem dando resultado. O Facundo Torres pela direita é algo nesse sentido. O Facundo, quando chega no Palmeiras, ele deixa muito claro que ele pode jogar dos dois lados, mas ele sempre deixou claro para o Abel que ele prefere jogar pela direita, que ele rende mais pela direita. Por quê? Porque o Facundo é canhoto e a gente tem visto jogadores jogando melhor do lado contrário do seu pé bom, né? Então, jogando pela direita, ele vai sempre puxar
para a perna esquerda e ter um chute. Pro meio, né? Pro meio. Quando ele joga na esquerda, o natural do pé bom dele é o movimento em direção à linha de fundo. Só que antes ele não jogaria pela direita, porque tinha o Estevão lá, e ele não ia jogar lá. Então agora que o Estevão saiu, o Abel começou a usar o Facundo por lá, e ele sobe de produção. E hoje abriu espaço pro Luigi jogar aberto pela esquerda, depois da lesão do Felipe Anderson. Também, e essa mudança, essas saídas também geraram outro movimento diferente na equipe do Palmeiras. Antes, né, até o Mundial, o Palmeiras, quando atacava, ficavam 3 zagueiros. Um deles, o Giai, porque o ala pela direita ou era o Estevão, ou era o Felipe, ou era o Alan. Agora, o Emiliano Martínez está ficando com os 2 zagueiros e o Giai sendo ala. E no gol do Palmeiras é o Giai que vai para o fundo, cruza e depois a bola sobra para o Facundo. Então são movimentações pós-Mundial, pós-saídas do elenco, que o Abel vem testando e nessa semana colheu bons resultados com a vitória sobre o Fluminense jogando menos e a vitória sobre o Grêmio jogando mais. Invicto a 4 jogos, o Palmeiras, pelo menos até então, a gente não precisou falar de falta de Estevão nem do Richard, né? Não. Que farão falta com toda certeza. Vamos com Vinícius Nicoletti também ao vivo conosco, que ele está acompanhando, claro, esse pós-jogo, trazendo as informações direto da Zona Mista. Vinícius Nicoletti, sábado à noite nessa redação, o pessoal estava contando uns casos aqui, hein? Nem te conto, tá? Nosso Sérgio, sabe? Sérgio Baruel, cada coisa. Mas me conta aí de novidades. Isso é tudo lenda, viu, Mário? É tudo lenda. Tem que deixar nas histórias mesmo. Um beijo pra você, abraço pro Zupac, fã de esportes. Estamos aqui na Zona Mista do Palmeiras. Daqui a pouco vem o capitão Gustavo Gomes para falar dessa vitória. Foi a 3ª vitória consecutiva do Palmeiras nessa retomada no Mundial. Empatou contra o Mirassol e aí o Zupac falava dessa mudança. Foi exatamente depois do jogo contra o Mirassol, né? Entre Mirassol e Atlético, ele mudou a saída de bola, espetou os 2 laterais e é uma nova maneira do Palmeiras jogar. E tinha toda a expectativa para essa partida se ele iria poupar alguns jogadores pensando na sequência, pensando no próximo jogo, porque o Palmeiras tem quarta-feira o Corinthians pela Copa do Brasil, jogo lá na Neoquímica Arena. O Corinthians poupou vários jogadores, essa não foi a estratégia do técnico Abel Ferreira, vários desfalques no Palmeiras, o Alan suspenso, o Felipe Anderson com inflamação no quadril, também fora do jogo. O Mike, que não deve mais jogar no Palmeiras, está em negociação com o Santos, está fechando essa negociação. O Murilo, que continua de fora. Então são vários desfalques, mas ele foi com força máxima, apenas com essa mudança, sem o Felipe Anderson, sem o Alan. O Luigi hoje foi o titular pelo lado esquerdo. O Sousa, mais uma vez, começou no banco de reservas. Ele que vem entrando nessa função pelo lado esquerdo, é destro, vem cortando para o meio, mas hoje começou no banco de reservas. Então foi essa a estratégia do Abel Ferreira para conseguir mais uma vitória e se manter vivo aí na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. E do lado do Grêmio, o time ainda não venceu pós-Mundial de Clubes, são 2 empates e agora 2 derrotas. O time chegou aqui também com alguns problemas. O André Henrique, atacante, machucado. Vila Sante, outro desfalque no meio campo, jogador importantíssimo para esse meio campo do Grêmio. O Riquelme, moleque formado na base, foi titular mais uma vez no meio campo e foi o principal desfalque do Grêmio. Mas o Grêmio não conseguiu chegar ao gol de empate. O último lance, 50 minutos, uma bola na área, quase aí chegou ao gol, tomou o gol aos 2 e quase conseguiu o empate aos 50 do segundo tempo. Então não foi uma boa partida do Grêmio e o torcedor do Palmeiras, 37 mil torcedores aqui, a gente viu. Aliás, eu vi aqui uma movimentação, achei que era o Gomes passando. Mas a gente viu que o torcedor não saiu assim tão satisfeito com o time, ainda está devendo. O Palmeiras recupera a bola muito rápido e depois entrega para o adversário. Mais uma vez foi assim, perdendo muitos gols. Destaque aqui, outro destaque positivo do Palmeiras, mais uma vez a atuação do Vitor Roque, que fez gol no último jogo. Ele tem 27 jogos com a camisa do Palmeiras, 4 gols. Contra o Atlético, já tinha participado de 2 gols, participou ali no gol contra do Júnior Alonso, marcou contra o Fluminense e hoje ele puxou contra-ataque e quase fez um golaço no segundo tempo. Vai pegando confiança, a gente vai sentindo assim o Vitor Roque no time do Palmeiras, vai pegando confiança e isso é importantíssimo para um jogador que estava numa seca de gols. Então é isso, Mário e Zupac, a gente segue por aqui, daqui a pouquinho vem o capitão Gustavo Gomes do Palmeiras, a gente também espera os jogadores do Grêmio e venham a entrevista coletiva do Abel Ferreira e Mano Menezes. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com mais uma vitória do Palmeiras, né? O Verdão tá voando e
deu aquele banho de água fria nos secadores que estavam pesando, né, o time do Palmeiras, falando, tinha imprensa falando aí que esse Palmeiras já é um dos piores de todos os tempos da era Abel, e pressionando demais o Abel. O Abel claramente fica muito chateado durante as coletivas por causa desse meio que abuso da imprensa de quando o time perde é o pior de todos, quando o time ganha é o melhor de todos os tempos. Então, depois dessas vitórias consecutivas do Palmeiras, lembrando, o Palmeiras foi o melhor classificado na Libertadores. O Palmeiras estava aí indo muito bem no Mundial de Clubes, perdeu pro campeão, que foi o Chelsea, né? E muita gente veio arrumar desespero, falando que não rendeu o esperado, sendo que o Chelsea ganhou aí 3-0, né? Contra o PSG, que era um dos favoritos, ganhou com autoridade, e o Palmeiras perdeu de 2-1 pro Chelsea. Então, muita gente se desesperando. Tem algumas pessoas que botam, né, uma loucura na cabeça. Se o Palmeiras perde um ou dois jogos, já acha que o Palmeiras está em crise. Então acalma o coração, o Palmeiras está jogando demais, o Palmeiras está voando e mostra cada vez mais a sua força, né? Dessa vez contra o Grêmio, vai falar, mas foi 1-0, meu amigo. 1-0 é goleada, é 3 pontos, assim como outras partidas o Palmeiras ganhou também, assim como o Chelsea ganhou 2-1, e muita gente falando que o Palmeiras não dava nem pro cheiro e que não ia nem conseguir competir com os times europeus. Então é isso, acalma o coração, o Palmeiras está indo muito bem e acredito que daqui a pouco pode escorar mais e mais, garantindo aí, quem sabe depois, a liderança do Campeonato Brasileiro. Você tem gostado desse Palmeiras? Você acha que o Palmeiras está forte? Deixe aí sua opinião nos comentários, ou será que é um dos piores times de todos os tempos, como alguns dizem na era Abel, né? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, e é isso. Até o próximo vídeo, valeu, fui!